Seja bem-vindo ao Direito em Fala, o podcast feito sob medida, para você que está no trânsito, arrumando a casa ou precisa daquela força antes da prova. Aqui, o direito é direto ao ponto, prático e fácil de entender. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Olá! Bem-vindos à nossa análise hoje. Vamos focar na estrutura da Justiça Militar da União, tá? Recebemos um material bem completo e, olha, a ideia é destrinchar aqueles pontos-chave, sabe? Do Superior Tribunal Militar, da primeira instância e principalmente aqueles detalhes que vivem caindo em prova. Vamos tópico por tópico, com calma. Pode parecer meio complicado no início, essa organização toda, mas a gente vai simplificar. Prontos aí para umas dicas, uns bizus importantes? Exatamente. Vamos começar por cima, né? Pelo Superior Tribunal Militar, o STM. O que a gente precisa saber de essencial sobre ele? Bom, o básico primeiro. A sede fica lá em Brasília, capital federal, e a jurisdição pega o Brasil todo. É o topo dessa justiça especializada. Certo. E tem um ponto aqui no material que chama atenção logo de cara. A composição. São 15 ministros, né? Isso, 15. Vitalícios. E a nomeação vem do presidente da República. Mas precisa passar pelo Senado Federal. Esse número 15 é clássico, né? É bom anotar. Com certeza. E o mais interessante nesses 15 ministros é a composição mista. Isso é crucial. São 10 ministros militares. E não é qualquer militar. São oficiais generais da ativa, o posto mais alto. Uhum. E a divisão entre as forças também é um bizu quente. 3 da Marinha, 4 do Exército e 3 da Aeronáutica. Gravar esse 343 ajuda muito. 343, Marinha, Exército, Aeronáutica. Entendi. E os outros 5 ministros? São civis, certo? Isso, são 5 civis. Para serem escolhidos pelo presidente, eles precisam ser brasileiros, ter mais de 35 anos e menos de 65. Idade é um requisito importante, então. Sim. E desses 5, 3 têm que ser advogados. Advogados com notório saber jurídico, conduta ilibada e, olha só, mais de 10 anos de atividade profissional. Bastante específico. E os outros 2 civis, de onde eles vêm? Esses 2 são escolhidos de forma paritária. Quer dizer, um vem dos juízes federais da própria Justiça Militar. Ah, da carreira mesmo. Exato. E o outro vem do Ministério Público Militar. Ah, e um detalhe. Os ministros militares, mesmo lá no STM, eles continuam na ativa, só que em quadros especiais. Entendi. O material também cita que o regimento interno do STM pode criar turmas e um conselho de administração. Pode sim. Esse conselho é presidido pelo presidente do tribunal e tem mais 4 membros, o vice-presidente e outros 3 ministros eleitos. A eleição deles segue o regimento. Faz sentido. Então, para resumir o STM, para ficar bem claro, é o Tribunal Superior, lá em Brasília. 15 ministros, para todo o país. 10 são militares generais. Lembra do 343? Marinha, Exército, Aeronáutica. Isso. E 5 são civis. Advogados, juízes militares ou membros do MP militar. Essa mistura é a marca principal. Atenção nesses números e requisitos, pessoal. Ótimo resumo. Agora, descendo um degrau, como é a primeira instância? O material fala em circunscrições judiciárias militares, auditorias. Isso. O Brasil é dividido nessas áreas. As circunscrições judiciárias militares, ou CJMs. Dentro delas, funcionam as auditorias militares. É ali que os processos começam, na base. A regra geral, como está no material, é bem simples. Cada circunscrição teria uma auditoria. Parece fácil, né? Uhum. Mas é aí que mora o perigo para a prova, né? As exceções. O material destaca algumas e essas são as que costumam ser cobradas. Quais são mesmo? É uma dica valiosa essa. Exato. Atenção redobrada aqui. Anota aí que é bizu dos bons. A primeira circunscrição, que pega Rio de Janeiro e Espírito Santo, tem, olha só, 4 auditorias. 4? Bastante. A terceira circunscrição, lá no Rio Grande do Sul, tem 3 auditorias. 3 no Sul, ok? E aí temos 2 circunscrições com 2 auditorias cada. A segunda, em São Paulo, e a 11ª, que cobre o Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Então, recapitulando os números,
Primeira com 4, terceira com 3 e a segunda e a 11 com 2 cada. Esses números são o ponto-chave aqui. E nessas circunscrições que tem mais de uma, elas se dividem por força? Tipo, uma só para a Marinha, outra para o Exército? Não. Esse é um ponto importante também. Todas as auditorias, mesmo onde tem mais de uma na mesma cidade, têm jurisdição mista. Elas julgam casos das 3 forças: Marinha, Exército e Aeronáutica. Ah, interessante. Onde tem mais de uma, elas só são numeradas. Primeira auditoria, segunda auditoria e assim por diante. Entendi. E como os processos são distribuídos nesses lugares? Tipo, em São Paulo que tem 2, para qual vai? Boa pergunta. O material explica. Quem faz a distribuição é o juiz federal da Justiça Militar mais antigo da circunscrição. O mais antigo decide. Isso. E tem um detalhe. Se o crime militar envolver só civis como réus, aí a distribuição entre as auditorias da cidade é feita de forma indistinta, sem seguir uma regra específica de matéria, também pelo juiz mais antigo. Outro detalhezinho para ficar de olho. Entendido. Então, resumindo a primeira instância, o Brasil dividido em circunscrições. Regra: uma auditoria por circunscrição, mas o foco são as exceções. Primeira, 4. Terceira, 3. Segunda e 11ª, 2 cada. Bizu principal. Todas elas julgam Marinha, Exército e Aeronáutica. E onde tem mais de uma, o juiz mais antigo distribui os processos. Acho que ficou claro, né? Perfeito, bem claro. E para fechar o quadro da estrutura, o material menciona rapidinho a Corregedoria Justiça Militar. O que ela faz? A Corregedoria tem jurisdição nacional também. Quem chefia é o ministro vice-presidente do STM. A função principal é fiscalizar, orientar, tanto juridicamente quanto administrativamente, sabe? Eles fazem correições para ver se os serviços estão funcionando direitinho, especialmente na primeira instância. É um controle interno. Entendi, um órgão de controle. Bom, então o que a gente viu hoje? Passamos pela composição bem particular do STM, aquela mistura de militares e civis. Lembrar dos números é chave. 15 no total, 10 militares, 3 da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica, 5 civis, advogados, juízes, MP. Isso. Depois descemos para a base, as auditorias de primeira instância. A regra de uma por circunscrição e principalmente as exceções. Primeira com 4, terceira com 3, segunda e 11ª com 2. São esses detalhes que, como você disse, são muito cobrados. Exatamente. Pegar esses detalhes de número, de composição, pode fazer toda a diferença numa prova, né? A estrutura toda reflete essa natureza especializada da justiça militar. E, sabe, fica uma reflexão interessante do que a gente analisou. Como será que essa convivência lá no STM, de ministros com formação militar e outros com formação só jurídica, como isso influencia as decisões na prática? Como isso afeta a interpretação das leis militares no dia a dia? É algo para a gente pensar, né? Excelente ponto para finalizar. Com certeza dá o que pensar. Esperamos que essa análise detalhada do material que recebemos seja muito útil para quem está estudando. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima. E aí, curtiu o episódio? Então, se de alguma forma conseguimos te ajudar com esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo aqui no YouTube, seguir a gente no Spotify e também lá no Instagram. É @direitoemfalacanal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo para você. Bons estudos! E se estiver procurando algum assunto específico, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente lê. Até o próximo episódio.